Deus nesta noite está no livro de Atos, no capítulo 15, a partir do versículo 10, que diz: Agora, pois, por que tentas a Deus pondo sobre a serve dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Então, era um tempo aí que a lei de Moisés era viva, era forte, e as pessoas tinham que obedecer por cima de pedra, e essa lei carregava fardo, carregava jugo, carregava mandamentos, carregava prisão, carregava deveres. As pessoas eram obrigadas a cumprir a lei, as pessoas eram obrigadas a viver a lei, a pessoa era obrigada a permanecer na lei. Se saísse da lei, um só ponto era culpado de tudo e poderia ser enforcado, poderia ser queimado, poderia ser apedrejado de pedra e outros crimes mais que as pessoas cometiam saindo do foco dessas leis. E no livro de Paulo, nesse tempo, agora no livro de Atos, já tinha acontecido o sacrifício na cruz, já tinha acontecido a morte de Jesus, já tinha acontecido a ressurreição de Jesus. As pessoas já estavam salvas, as pessoas já estavam libertas, as pessoas já estavam agraciadas, as pessoas já estavam livres daqueles mandamentos, livres daquela lei, livres daquela perseguição. E por que isso aconteceu? Porque lá no versículo 15, as pessoas se levantaram assim. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vos não circuncidar conforme o uso de Moisés, não pode ser salvo. Talvez isso levou contenda, isso levou um forte problema para os apóstolos, porque os apóstolos já tinham conhecimento da verdade, já sabiam que Cristo tinha morrido, tinha padecido, tinha sofrido, para que todas aquelas pessoas fossem livres, fossem libertas. Mas mesmo assim aparecem esses irmãos que vêm da Judéia dizendo: mesmo assim, com a morte de Cristo, com o sentimento, com a salvação, com a graça que foi liberta para nós, vocês devem continuar fazendo os mandamentos, dando dízimo, dando oferta, adorando em monte, adorando em templo, fazendo jejum, batizando em água. Se isso não acontecer, vocês não podem ser salvos. Por isso aconteceu que no versículo 10 eles tiveram essa resposta. E diz que no versículo 10 do capítulo 15 eles tiveram essa resposta acerca desses mandamentos, que o versículo 10 diz. Versículo 15, capítulo 15, versículo 10, diz assim: Agora, pois, por que tentas a Deus, pondo sobre a serva dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podamos suportar? E hoje os pastores brasileiros colocam esse fardo sobre os ombros dos chamados